Você já se pegou mexendo no celular quando na verdade deveria estar lendo? Você começa a ler e do nada 40 minutos, 50 minutos mexendo no Instagram, passando scroll infinito. Bem, se você já passou por isso, esse vídeo é para você. Eu vou te mostrar como eu venho superando essas distrações que me atrapalham ou me atrapalhavam nas leituras. Então fica nesse vídeo, deixa o like e vem comigo. Semana passada eu tava lendo, né? Eu tô lendo, tô finalizando esse vídeo aqui, esse livro Tolkien, o Hobbit, muito bom por sinal. Recomendo para você se aventurar nas obras do Tolkien. Bem, eu estava lendo, eu tenho o costume de ler 15 minutos, mas eu comecei a ler uma página, uma e meia, e do nada chegou uma notificação no Instagram, mensagem, eu comecei a ler, eu comecei a ver a mensagem, depois na hora estava rolando um scroll infinito no Instagram e eu perdi 30 minutos, a qual eu deveria estar lendo. Então, isso para mim foi muito complicado por muito tempo. Até hoje, de fato, eu tenho que ficar precavido para não cair nas distrações. E aquela coisa, eu vou dar uma dica para vocês. A ansiedade literária, ela nos atrapalha muito. Então, por exemplo, você vê um bocado de gente lendo, mas as pessoas que eu acompanho no Instagram, no YouTube, leram 40 livros até agora, 50. Aí você fica desanimado, você não está performando perfeitamente como as redes sociais pedem. Gente, esquece isso. Ali muitas vezes são pessoas que talvez nem leem, ou leem, mas não extraem o melhor do livro. Essa é o bacana da vida. É você pegar um livro, você grifar, você entender o que o autor está falando, você, sabe, debate, conversa com o autor, o que, que ele quer dizer com aquelas palavras, aqueles personagens, a história. Gente, esse livro aqui é de aventura, tem um pouco de filosofia também, porque o Tolkien é muito profundo, não tem todo um significado por trás dos personagens, dos nomes, dos lugares, então é muito interessante. É o primeiro livro que eu leio do Hobbit, do Tolkien, depois eu vou ler a trilogia, é, a Sociedade do Anel, As Duas Torres e O Retorno do Rei. Então, entenda uma coisa: você não precisa ler todos os livros agora. Você não precisa ler, sei lá, você nunca teve aptidão por leitura, mas você quer iniciar a leitura, mas você estão indicando para você ler logo Tolstói. Tolstói, literatura, toda a literatura russa, Machado de Assis, os livros do Tolkien, do C.S. Lewis, sabe? Os livros de filosofia do Santo Agostinho, como por exemplo As Confissões, que é um livro muito bom, eu recomendo para você. Mas entenda a coisa, preste bastante atenção nessa história. Você tem lá um livro que você inicia, você não precisa ler os livros mais complexos do mundo. Você aprende lendo livros bons para depois ler livros extraordinários. Tudo é um crescimento gradativo. Eu li um tipo de livro por muito tempo que talvez hoje muita gente do ramo da literatura meio que não gosta muito, porque ele não é muito profundo, ele é prático. São os livros de alta ajuda. Apesar que tem livro de alta ajuda muito fantasioso e tem alguns de fato que ajudam de forma prática, como por exemplo Mindset, Pai Rico e Pai Pobre, e Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. São 3 livros de autoajuda que eu recomendo. Porém, procure se aprofundar. Eu li, quando era pequeno, um livro de gibi, do Cezinho, Turma da Mônica, do Ziraldo. Tudo isso, para mim, era muito bom. Era muito bom. Depois eu comecei a ler livros de romance. Eu tenho alguns livros ali do autor Nicholas Spark, que é um livro de romance, um pouco mais doce, mas eu gostava, eu lia muito antigamente, posso voltar a ler. É um livro que tem histórias difíceis também, apesar que é um livro de romance. E assim, eu gostava dos lugares que o autor descrevia. Os lugares, as pessoas, e tudo aquilo ia fantasia na minha mente, né? Eu ia criando do imaginário intelectual, muito massa, cara. Tanto é que quando eu fui assistir o filme, acho que foi O Melhor de Mim, que é baseado no livro do Nicholas Spark, é os mesmos lugares que eu imaginava, que descrevia, que eu imaginava, eu vi no filme. Isso foi fantástico, isso foi muito bom para mim. Quando eu pegava os livros de literatura na escola, eu gostava de ler livros que tinha figura, porque aquilo me ajudava a descrever e imaginar os lugares ao qual estava acontecendo a narrativa. Eu gostava muito disso.
Aí depois eu comecei a ler livros de autoajuda, educação financeira, assim, mentalidade, comunicação, que sempre fui apaixonado. Tem alguns livros ali que tá na minha prateleira assim para ler. Mas, porém, eu quero que você entenda uma coisa. Tudo é passo a passo, tá? Tudo é passo a passo. Você lê livros bons para depois ler livros extraordinários. Então tudo mas cada um tem um porquê, cada um tem um caminho. Então vá com calma. Tenha paciência. Leia 2 páginas por dia. 2 páginas já é o suficiente. Ou coloque o cronômetro. Talvez por causa do celular você pode se atrapalhar. Pode chegar a notificação. Mas leia 2 páginas. Se você não consegue ler 2 páginas por dia, cara, é complicado. Leia uma, mas leia. Porque todo dia, se você ler uma página por dia, em uma semana você deu 7. Isso é muito bom, porque isso ajuda você a crescer, a evoluir intelectualmente. Isso é fantástico. Então, é justamente isso. Você não precisa ler todos os livros. Eu lembro, eu acompanho alguns youtubers, inclusive, gente, se vocês quiserem dicas de acompanhar, né, alguns youtubers, porque isso ajuda bastante, comenta aqui. Eu quero, crio um vídeo, produzo um vídeo falando sobre isso. Mas tudo depende de vocês. Por exemplo, eu acompanho muito a Paola Alexandra, Livros de Fuxico. E eu gosto dos blogs dela, literários. Tem o professor crítico literário Rodrigo Gorgel também, gosto muito dele. Todo livro tem que ler, então você tem que extrair do livro, senão não adianta. Você só vai passar páginas, não vai adiantar de nada. Então entenda isso. Tudo tem um caminho, é o seu roteiro, não é o do outro. Eu li esse ano, por exemplo, o meu roteiro, tá, gente? Eu li O Pequeno Príncipe, eu li Porque Ia à Igreja, é um livro de um frei, né? Eu li. Tô finalizando O Hobbit. Eu tô lendo um ali chamado A Educação do Caráter. Eu li As Confissões de Santo Agostinho. Eu tenho mais uns 2 livros ali para ler ainda esse ano. O Homem Eterno do Chesterton e Retórica do Aristóteles. Mas eu tô indo com calma, tá? Então, gente, entenda isso. Tudo tem um porquê, tudo tem um pra quê. Não tenha pressa. Entenda isso. A literatura transforma vidas. A literatura tem um processo de crescimento. Você melhora na sua argumentação, no seu senso crítico. Você se torna uma pessoa mais inteligente, mais interessante. Imagina você conversando com uma pessoa que está bem inteligente, no roda de amigos, você amplia sua visão de mundo, você amplia seu ciclo de amizades, entendeu? Isso ajuda muito. Ter papos que elevam, dê uma chance para a literatura, porque ela é inimaginável, ela é engrandecedora. Você viaja para vários lugares sem sair de casa. Então é isso, gente. Se você gostou do vídeo, deixa o like, compartilha, sabe? Segue para me ajudar no crescimento do canal. E até o próximo vídeo. Tchau!